Querida igreja, paz do Senhor. Amém. Atos capítulo 1 e o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Quem diz amém? Poder sentar, irmãos. Esse texto que é conhecido nosso e que fala de uma promessa muito bonita que o Senhor Jesus fez para os discípulos que acompanharam o fenômeno da ascensão do Senhor para o céu depois que ele tinha ressuscitado. E o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido derramado, não havia descido de forma completa na vida da igreja. Embora que quando a gente lê a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vamos observar que o Espírito Santo de Deus, ele estava sempre presente e operando. Embora que de formas variadas, mas ele sempre estava presente e operando. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele também é Deus, Deus incriado, autoexistente, absolutamente autônomo. E assim como Deus Pai e Deus Filho são eternos, o Espírito Santo também. Lá em Gênesis capítulo 1, quando se começa a descrever o processo da criação do mundo, nos versículos iniciais diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, não é? E essa palavra pairava, no original, significa vibrava, fazia tremer, significando que a presença do Espírito Santo gerava movimento, não é? Que a presença dele gera vida, faz as coisas se movimentarem, sair da inércia. Aonde o Espírito Santo está, não há inércia, há movimento. Quando eu falo movimento, falo de vida. E nós vamos observar que, ao longo do Antigo Testamento, Deus derramava o seu Espírito de forma pontual. Ele derramava o Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, para ela desempenhar uma tarefa, e quando terminava, o Senhor retirava o Espírito. Porque era assim que Deus agia na antiga dispensação, no Antigo Testamento. Nós vamos ver grandes homens de Deus, que foram muito usados por Deus, mas que recebiam uma porção do Espírito Santo pontual na sua vida. Um grande exemplo disso está no livro dos Juízes de Israel, quando o Senhor começou a levantar homens para guiar a sua nação contra nações perversas, e aqueles juízes, eles eram chamados para uma tarefa militar, mas antes de tudo uma tarefa espiritual. E quem vai desenvolver as tarefas de Deus precisa, antes de tudo, ter a presença de Deus na sua vida. Porque ter armamento, estou falando de forma espiritual, habilidades, conhecimento, até ajuda, mas não resolve. O segredo, o mistério está em possuir uma porção de Deus na sua vida. E sempre que Deus chamava alguém para fazer um trabalho, Ele dava condições para que a pessoa fizesse. Porque Deus nunca vai chamar você e lhe jogar num trabalho e dizer, te vira. Não. Aquele que chama se responsabiliza. Ele não deixa você, minha irmã, sozinha naquele trabalho que Ele lhe chamou para fazer, porque quem lhe chamou para fazer foi Ele. E Ele sabe a tua fragilidade, Ele sabe a tua imperfeição, Ele sabe as lacunas que precisam ser preenchidas, mas Ele é o primeiro a outorgar uma porção para você vencer as guerras.
E quando o Senhor chamou o primeiro juiz, que foi Otiniel, no capítulo 3 de Juízes, e o versículo 10, o autor diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel e saiu a peleja. Mas ele estava tão cheio, mas tão cheio de Deus, que o Senhor lhe deu vitória, e ele venceu o rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra aquele exército. Não foi por causa do seu braço forte, mas porque ele tinha Deus na vida. Quando o Senhor chamou Gideão para ele fazer o trabalho, Gideão era meio medroso. É aquele tipo de pessoa que Deus chama e ele fica: mas Senhor, como é que vai ser? Eu não tenho condições, eu sou o menor. Deus sabe, não precisa dizer. Mas como Deus sabia que Gideão precisava de um revestimento, de um bônus, de um plus, de algo a mais, ele deu. E no capítulo 6, versículo 34, nos diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Ele tocou a buzina e juntou uma grande multidão, porque o Espírito de Deus já estava usando. Um outro exemplo, Jefité, que é muito conhecido da igreja, nós vamos observar também que o Espírito do Senhor vai descer sobre a vida de Jefité, no capítulo 11, você pode ler depois. Há um outro, Sansão, que é conhecido também da igreja. No capítulo 13, e o versículo 25, diz que o Espírito do Senhor começou a impelir Sansão de quando em quando para o campo de Dan. Deus ainda estava começando a trabalhar na vida dele, e começou a lhe dar experiência. Sansão era muito forte, mas o que ele fazia não era porque ele era forte, é porque Deus dava a ele uma condição especial. Tanto que no capítulo 14, no versículo 6, é nos dito que Sansão estava andando e se encontrou com um leão. Mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão tão possantemente, que ele pegou o leão com a mão e rasgou o leão, fendeu de alto a baixo. Por quê? Porque era Deus na vida dele lhe dando força. No capítulo 15 nós vamos ver isso acontecendo mais uma vez, no versículo 14, quando Sansão se encontrou com os filisteus, que saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou de Sansão. Ele estava amarrado com cordas, de forma que ele ficou tão cheio, que o texto diz que aquelas cordas que ele tinha se tornaram como fios de linho que estão sendo queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Você está pensando que parou por aí? Não. Ele estava diante de 1000 filisteus, sozinho. Estava tão cheio que Deus deu a ele uma queixada de jumento, porque quando Deus quer lhe usar, Ele usa o que tem nas suas mãos. Você às vezes está esperando: deixa eu ver, Deus mandar para mim um container de armadura. Deus vai usar até um pedaço de madeira, porque quem tem unção, irmão, quem tem unção de Deus é diferente. Olhe, Paulo estava uma vez num navio, tão cheio de Deus, ele estava tão cheio que um anjo apareceu para ele. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha carta, essas coisas assim para se comunicar. Mas Deus, quando queria falar, Deus tem os seus meios de comunicação. Uma grande tempestade ia vir sobre aquele navio que só tinha prisioneiro. Um anjo apareceu para Paulo e disse: Paulo, olha, não fique nem com medo, porque não vai morrer ninguém. Tudinho merece morrer, mas não vai morrer ninguém. Porque importa que tu apareça diante do imperador e pregue a palavra para ele. Só que Deus falou com Paulo, não falou com a multidão. Porque quando Deus fala contigo, Ele fala contigo no anonimato, no secreto. Mas quando Ele cumprir, todo mundo vai ver. Até quem não crê vai ter que ver o cumprimento. E quando veio a tempestade, o capitão do navio ficou nervoso. Paulo disse: fique nervoso não, que eu recebi aqui um WhatsApp do céu,
E o Senhor me disse que não vai morrer ninguém, ninguém morre, vai viver todo mundo. Mas Deus permitiu que aquela tempestade quebrasse o barco. Se Paulo fosse murmurador, ia dizer, mas Deus, não foi isso que tu me falaste? Que quebra-quebra é esse? Mas os pedaços de madeira serviu de prancha de surf para eles irem nadando até a beira da praia. Porque quem não tem visão de Deus, qualquer quebra-quebra já está regalando os olhos, arrancando o cabelo. Ah, eu vou morrer, vou nada. É com isso daqui que eu vou nadando para chegar no outro lado. Porque quem tem unção é diferente. Abre a tua mão aí, recebe de Deus. Estratégia, Ele vai te dar estratégia. E tu vai usar com as tuas ferramentas pequenas, que alguém te ridiculariza, mas Ele vai fazer um milagre tão grande, que até tu vai ficar como criança, e quem está ao teu redor vai ser beneficiado. Aleluia. Agora, há pessoas que são usadas por Deus, e ela esquece que é Deus que usa. Então Deus, Ele vai sempre deixar a gente na dependência dEle, para que a gente não se ensoberbeça, não se orgulhe. Sansão já estava tão acostumado, ele podia pensar até que era um super-herói. Aí para Deus mostrar que o que ele fazia era pela misericórdia da presença de Deus na sua vida, depois que ele matou os filisteus com a queixada de jumento, aí o Senhor retirou dele o seu espírito. Aí deu uma sede. Agorinha ele tinha matado 1000 homens, estava todo forte. Veio a sede, ele começou a chorar, disse, eu vou morrer, Senhor, e agora? É porque ele tinha que saber e perceber que quem tem Deus na vida, vence. E quem não tem, não vence. Deus permitiu ele sofrer aquela calamidade, para ele clamar, se humilhar. E quando ele abriu a boca, Senhor, tem misericórdia, eu vou morrer. Deus disse, vai nada. Deus não mandou carro-pipa, nem tonel, nem jarra, porque quando Ele quer abençoar, Ele abençoa de verdade. Abriu uma fonte, deu até o nome da fonte, a fonte do que clama, né? Tem fonte paudalho, fonte esperança, fonte raio de luz. Pronto, Deus abriu o nome da fonte, fonte do que clama. Bebe, Sansão, bebe bastante água, porque se tu se humilhar tem resposta, se tu clamar tem vitória. Quem tem Deus na vida é diferente. Alguém está pensando assim, eu quero ver até onde ele vai conseguir, eu quero ver até onde ela vai conseguir. Matou 1000 filisteus, mas vai ficar cansada. Vai nada, porque a fonte vai se abrir, tu vai beber água e vai continuar marchando, profetizando, expulsando o demônio, subindo montanha, descendo o vale, atravessando o ribeiro, porque quem tem unção é diferente. Aleluia. Mas era assim. No Antigo Testamento era de forma pontual. Deus dava, você desempenhava a tarefa e depois Ele retirava. Mas por que era assim? Porque Deus queria que fosse assim. Era o mistério da antiga dispensação. Mas o Senhor sempre levantava um profeta, um homem de Deus, para anunciar uma verdade eterna que seria cumprida no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor derramava uma porção. No Novo Testamento, Ele iria fazer algo novo. Ele ia derramar, como a gente pentecostal costuma falar, uma cachoeira de poder, e a sua bênção ia ser muito abundante. No Antigo Testamento era pontual, e no Novo, na dispensação da graça, na nova aliança, essa outorga de poder, ela seria imensurável, sem medidas. Mas no Antigo Testamento, Deus quebrou protocolos. Ainda que não fosse tempo dele derramar muito poder na vida de alguém, mas quando Ele quer, Ele faz. Algumas pessoas na Bíblia são descritas como tendo na sua vida o Espírito de Deus. Josué é descrito assim. Miqueias é descrito assim. Daniel é descrito assim. E o de Daniel eu acho interessantíssimo. Está lá no livro de Daniel, capítulo 5, quando alguém vai dar um relatório acerca de Daniel e falar de Deus na vida dele, no versículo 11, quando acontece o banquete do rei Belsalzar, que aparece a mão misteriosa escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, e ninguém consegue decifrar aquilo. Aí no meio daquele banquete, alguém se levanta e diz assim, há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Porque na Babilônia, eles não conheciam Deus de Israel. O mundo, ele não entende
que você tem Deus na vida. E às vezes quer até descrever essa unção que você tem, mas não tem as palavras corretas. Aí olha para você assim, diz: rapaz, eu olho para você, eu sinto uma boa energia, né? Você passa boas vibrações, não é? Não dizem isso, né? Eu vejo uma luz em você, você tem uma aura de paz. É porque o mundo não sabe descrever. O nome é presença de Deus mesmo, Espírito de Deus, né? E os babilônios tentaram descrever o que Daniel tinha e erraram. Mas quando alguém vai falar do que tu tem, até quando fala errado, termina falando certo, porque é Deus na tua vida. E até sem querer, termina glorificando a Jeová. Porque ele disse assim: esse homem, ele tem o Espírito dos deuses. Está errado. Porque Daniel não era politeísta, era monoteísta, adorava só um Deus. Mas eles acertaram metade da questão, porque eles disseram assim: dos deuses, santo. Ele adjetivou que o que Daniel tinha na vida era diferente dos outros, porque o dele era santo, era o Espírito Santo de Deus. E o mundo pode não saber o nome, mas vê na tua vida que tu tem algo diferente e melhor. Rapaz, essa irmã, quando ela levanta a mão, eu sinto um negócio que eu não sei nem o que é. Esse negócio é a presença de Deus na vida, que tu não tem e ela tem. Agora, se tu se humilhar, também vai receber, vai ter, vai desfrutar. Porque quando ela canta é diferente, porque quando ele prega é diferente. Vem também, te humilha no altar de Deus para receber esta porção, porque quem tem unção é diferente. Quem tem essa presença de Deus na vida aqui nessa noite, olha aí, irmão, a gente sente essa alegria no Espírito, que é Deus na vida. E tem gente que tem muito de Deus. Ezequiel foi um deles. Ezequiel 2:2 já começa dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Olha, irmão, Ezequiel era tão cheio da unção e do Espírito de Deus, que tinha momento que Deus transportava ele de um lugar para outro. Não mandava Uber nem táxi pegar ele, não. Era o Espírito de Deus que levava. Você imagina você estar aqui e de repente Deus levar você lá, não sei para onde. A física quântica está tentando descobrir como fazer isso. Não vai fazer nunca. Mas Ezequiel, há milênios de anos atrás, ele estava aqui, começava a orar, daqui a pouco o Senhor dizia: vem aqui que eu vou fazer uma volta contigo. E colocava ele na beira do rio e começava a abrir a porta da revelação e mostrar os mistérios do céu na vida dele. Aí alguém pode falar: isso é coisa de Antigo Testamento. No Novo Testamento Deus fez também. Porque Ele é Deus de ontem, Deus de hoje. E o Deus que fazia assim continua fazendo. No Novo Testamento Ele fez na vida de quem algo parecido? Filipe. Olha, irmão, se Filipe fosse esses crentes de borracha que tem hoje em dia, ele não tinha vivido aquela experiência. Porque tinha uma carruagem com autoridade andando. Uma carruagem puxada por cavalo. Vamos dizer que ele estava a 40, 50, 60 km por hora. O Espírito do Senhor disse logo para ele assim: olha, se ajunte da carruagem e acompanhe. Se ele fosse esse crente, Deus dizia: Senhor, peça pelo menos um Uber para eu ir de lado, né? Peça para algum irmão trazer uma carruagem. Como é que eu vou acompanhar a carruagem? O etíope na carruagem e eu no Expresso Canelinha. E não para por aí. Deus não mandou só ele acompanhar, como mandou ele conversar com o homem. Porque tem que arrumar fôlego para correr e arrumar fôlego para pregar. Hoje em dia tem gente que, se você pedir para correr e pregar, não, tem que escolher. Ou eu faço uma coisa ou outra. Se for para a igreja de manhã, não tem vigor para ir à tarde. Se for na segunda, só consegue ir na quinta. Tem que ter 4 dias para descansar. Mas quem tem a unção de Deus é diferente. O etíope dentro da carruagem, Filipe no Expresso Canelinha. Ei, varão, tá entendendo o que tu tá lendo? Tô não, ninguém vai me explicar. Eu te explico, porque o Senhor tá me dando unção e eu vou caminhando e vou falando. Deus vai te dar tanta força, tanta saúde, mulher, que tu vai fazer o que tu nem imagina. Receba de Deus nesta noite uma porção nova. Alguém está esperando tu morrer, tu adoecer, mas o Senhor está te dando vida e saúde. Vida e saúde. Vida e saúde temperada no olho da unção. Porque tu ainda vai correr muito na terra e vai pregar muito a palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Receba, porque Ele está dando nesta noite para a sua igreja uma porção especial nesses dias que estamos vivendo. Alguém está querendo que tu fique rouca, mas Jeová está limpando as tuas pregas vocal.
E tu vai falar até mais alto. Às vezes o microfone até quebra para tu não falar, mas Jeová vai te dar fôlego, que tu vai falar como se estivesse num trio. E alguém vai dizer: o que é isso? É a unção, é a porção, é a graça do poder de Deus na vida. Porque é tanto empecilho para a gente fazer a obra. Se fosse para ir para o shopping, tinha uma fila de gente para ajudar. Mas quando você diz: hoje eu vou fazer o trabalho do Senhor, é tanto empecilho. Mas o Senhor é aquele que faz o nosso braço ficar forte e quebrar um arco de bronze, como diz o Salmo 18. Ele vai botar força no teu braço e tu vai passar no meio de um esquadrão e ainda vai saltar as muralhas. O que é isso? Eu estou vencendo os obstáculos. Eu estou vencendo os obstáculos, porque o Senhor é a minha força e faz os meus pés como os da corça. Aleluia. Alguém te deprecia por causa da tua idade, por causa do teu pouco estudo, da tua maneira de falar. Se refere a tu, não fala nem o teu nome, te chama de aquela, essa daí, a outra. Mas até se chamar o teu nome, Jeová te usa. Eu não erro o nome não. É Maria. Vem, mulher, eu te chamei para fazer a minha obra. Aleluia. É tempo de ter poder de Deus na vida, viu, irmão? Se a igreja tinha que ter poder, agora é que ela tem que ter mesmo. Mas no Antigo Testamento essas coisas ainda eram pontuais. Mas havia uma profecia que Deus falou na boca de 2 profetas. Ele falou e depois confirmou. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel. Aleluia. Desde ontem que essa palavra arde no meu coração. Deus falou na boca de Ezequiel que ia derramar muito poder, porque pouco não resolve. No capítulo 36 e o versículo 26. Isso aqui há milênios atrás, viu? Mas essa profecia aqui se diz respeito a você e a mim. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, porque para ser usado por Deus tem que ter um coração molinho. Esses e essa que dizem: eu sou assim mesmo, se quiser assim. É nada, coração de pedra. Jeová vai amolecer, vai ficar bem molinho. Daraste a seio da canaia. E vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu vou colocar dentro. Eu não vou borrifar não, porque unção não é borrifada não, nem é aspergida. Deus diz assim: eu vou pingar. Não, porei dentro de vós o meu espírito. Agora sabe para que ele vai encher você? Não é para ficar só aqui marchando, pulando. Eu digo para ti, tu diz para mim, e aquela alegria. Não, ele derrama poder com propósito. Porque às vezes pula bem muito, mas quando sai ali não tem nada de Deus. Mas o verdadeiro crente cheio de Deus, ele está aqui no verso 7. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem é cheio é obediente. Quem é cheio anda em retidão. Quem é cheio anda em santidade. Que às vezes a gente olha uma pessoa fazendo muito rodopio. Eita, fulano é bem cheia. Não. O verdadeiro cheio de Deus, a verdadeira cheia de Deus é aquela que agrada o Senhor. Vive uma vida de pureza, de santidade. Aí isso aqui foi a profecia. Mas Deus, a gente não diz que Deus fala e confirma, sim ou não? Sim. Agora vamos para Joel 2. Isso aqui já foi em outro ciclo de oração. Deus levantou outro profeta para confirmar. Agora a confirmação foi bonita. Joel 2 e 28. Vê que coisa linda. E há de ser que depois, olha o verbo que Deus vai usar. Pingarei, é isso? Não. Borrifarei. Está na moda borrifar. Derramarei o meu espírito. Aqui já está bom, porque já é uma porção nova. Mas Deus, que não faz acepção de pessoas,
Porque às vezes alguém dá alguma coisa, mas não quer ser generoso. Aí fica com, sabe para aqui, olha, para aqui não. Aquelas coisas de homem, né? Da humanidade. Deus não é assim. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Só que o judeu da gema, nacionalista, ele tinha certos preconceitos, ele gostava de hierarquizar muito as coisas. Né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente observa isso. Tanto que Jesus, no seu ministério, ele vai se contrapor muito a essa prática cultural mesmo dos judeus. Então ele fala que vai derramar sobre toda a carne, mas ele começa a descrever. Primeiro, eu não vou fazer distinção se é homem ou se é mulher. Vai todo mundo receber meu poder. Aí ele fala aqui, ó, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Segundo, eu não vou fazer distinção de idade. Ah, porque é novo, porque é velho, vou esperar um tempo, não dá mais. Não. Os vossos jovens, ou melhor, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Não vou usar homem, vou usar mulher, vou usar menino, vou usar ancião. Parar por aí não. Verso 29. E também sobre os servos e as servas, os empregados, os escravos, que ninguém geralmente dava valor, nem vez, nem voz. Deus está dizendo, eu vou derramar sobre eles o meu espírito. Não vai escapar ninguém. Quem tiver com a mão, o coração aberto e a alma derramada, eu vou derramar poder, 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 poder. Só que isso ficou como uma palavra sendo velada por Deus. Passou mais alguns anos, vieram os 400 anos de silêncio. Mas aí Deus começou a dar sinais do que ele ia fazer. Vamos agora lá para o Evangelho de Lucas. Ainda Deus não tinha cumprido esta profecia totalmente. Mas ele, quando quer, quebra os protocolos. Ele usa quem ele quer. Ele derrama poder na vida de quem ele quer e não precisa dar explicação a ninguém. E ele fez isso. Porque a pessoa que ia abrir as comportas do céu para essa chuva de poder cair era Jesus. Jesus é quem ia, numa relação muito linda com a Trindade Santa, rogar ao Pai, e após a sua crucificação, ressurreição e ascensão, Deus iria liberar este derramamento de poder. Então, o Senhor começou a dar sinais de que ele faria isso, e o evangelista Lucas, no capítulo 1, começou a apresentar algumas pessoas que iam ser cheias do Espírito Santo antes mesmo do derramamento de poder. Veja aí Lucas 1, versículo 13, quando o anjo se encontra com Zacarias dentro do templo, e diz assim, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do... Já desde o ventre, eu não sei se você já viu alguém que já era cheio na barriga da mãe. Porque tem gente que não é cheio nem fora da barriga, né? Mas João Batista, que quando Deus quer derramar, ele derrama quando e na vida de quem quer. Disse, olha, eu vou derramar o poder. Ele vai estar dentro da barriga ainda, viu? E o evangelista Lucas, ele vai registrar isso no dia que Maria vai visitar Isabel, né? Duas mamães, naquele negócio de pré-natal, quando se encontram, é para falar de quê? Olha, menina, comprei essa chupeta, comprei essa mamadeira, vê como é bonita. Deixa eu te mostrar a roupinha que eu comprei. Olha, o dia do chá vai ser isso. Essa é a conversa. Mas na vida dela foi outra. Diferente. Porque quando Maria chegou, disse, Pai do Senhor, Isabel, amém. Que uma falou com a outra. Está aqui em Lucas 1. João Batista deu um pulo dentro da barriga da mãe. Deu uma machada, não sei como foi que ele fez. Na barriga. Que Isabel ficou cheia. Ela não
só teve um treme não, ela ficou cheia do Espírito Santo de Deus, que ainda ia ser derramado. Mas quem tem unção é diferente, e quando Deus quer derramar, Ele derrama na vida de quem quer. Olha, Isabel cheia, o menino da barriga cheio, Deus teve misericórdia e disse, eu vou encher Zacarias também. Só que Zacarias foi depois, porque Zacarias murmurou, e quem murmura, geralmente demora a receber a bênção, né? Quando o anjo chegou, porque foi anjo, não foi um carteiro, foi o anjo, disse, olha, tua mulher vai engravidar, tu vai ser pai, vai ser festa. De vez de Zacarias dar um glória bem alto, estava dentro do templo, irmão. Você está dentro do templo, o anjo aparece para você, ainda diz que você vai ser pai. Isso é uma coisa maravilhosa. Ao invés de dizer que cria, ele disse, mas como é que vai ser isso? Está vendo que esse negócio não funciona? Aí o anjo disse, põe para tu aprender. Terra seca. Tu vai ficar mudo até o menino nascer. E tem outro, o nome dele é João. Te vira para contar essa história. Como é que eles iam chegar para Isabel para dizer, vai ser João o nome do menino? Foi a primeira vez que teve Libras, eu acho, na história. Ele arrumou um jeito de contar a experiência para ela. Mas Deus teve misericórdia. Depois que o menino nasceu, Lucas 2 vai mostrar Zacarias, bem cheio do Espírito Santo, ficou tão cheio que compôs um hino, dizendo, o Senhor me visitou e renovou as minhas esperanças. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado, mas Deus já estava derramando poder, derramando poder, derramando poder. Aí vem o Senhor Jesus. Jesus era quem ia derramar poder. Como é que ele ia derramar se ele não tinha? Então, óbvio que ele tinha, porque para dar, ele não só tinha, como ele detinha este poder. E o evangelista Lucas também entendeu isso, e o Espírito Santo nos revela pela sua palavra, que o Senhor Jesus, no começo do seu ministério, já vai começar o ministério cheio de poder. E no capítulo 4 nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Porque quem leva o crente para o deserto não é o diabo, é Deus. Deus disse na boca de Oséias, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Mas não é para matar não, e lá lhe falarei ao coração. Jesus estava tão cheio que o Espírito Santo foi quem lhe levou, lhe conduziu. Ele passou aqueles 40 dias e 40 noites, foi tentado, mas depois que cumpriu a missão, cheio ainda de poder, o versículo 14 nos diz que pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Aí ele foi visitar uma sinagoga, no versículo 16 é nos dito, em Nazaré, e quando foi pregar, o versículo 17 a 19 nos diz que ele abriu o livro do profeta Isaías, e leu o versículo que profetizava de Jesus mesmo. O Senhor Jesus ali naquele momento uniu a profecia e o cumprimento dela em sua pessoa. Quando ele vai ler, declamar o que Isaías profetizou dele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Mas veja que Deus não unge nem dá poder a ninguém por dar. Ele dá com finalidade e com propósito. E na vida de Jesus foi qual? Para evangelizar os pobres, falar com quem ninguém queria falar. É por isso que Jesus foi ao encontro dos cegos, dos leprosos, dos que tinham coluna troncha, dos paralíticos, de quem tinha mão mirrada. Quem ninguém queria ajudar, Jesus foi ajudar eles. Por quê? Porque tinha unção. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E no seu ministério o Senhor Jesus vai mostrando sinais deste poder. E os discípulos olham para aquilo e ficam maravilhados. E lá no capítulo 16 de João, quando já está perto do Senhor encerrar seu ministério, ele vai fazer uma reunião com os discípulos e uma oração e vai dizer assim, olha, vocês não se preocupem não, que eu vou embora, mas vou rogar ao Pai que envie o Consolador. E vocês vão receber poder, que vocês vão se lembrar de tudo que eu vos ensinei. Porque naquele tempo não tinha livro, não tinha data show, apostila, xerox para os discípulos tirar dos ensinos de Jesus.
Mas o Espírito Santo ia ser derramado e eles iam se lembrar de tudo que Jesus falou. E não para por aí. O Senhor Jesus continua dizendo: e aquilo que vocês não sabem, na hora, nem se preocupe, porque Ele, o Espírito de poder, vai ensinar vocês na hora o que é para vocês falarem. Porque Ele sabia que muitas vezes na vida alguém te testa e me testa para ver como tu vai sair. Deixa eu ver como é que ela vai falar agora. Vamos ver a saudação para fulana. Vai gaguejar que só. Eita. Eita Deus. Quem tem unção é diferente. Quantas vezes alguém te pergunta alguma coisa, mas não é porque quer aprender, é porque quer te testar. Aí Jesus, que é na tua vida, cumpre João 16 na íntegra. E tu, sem pesquisar, sem ensaiar, desce na hora o rolo de mistério do céu. E Deus começa a te dar as palavras, que alguém fica com o olho aberto. Menino, nem se eu tivesse mandado ela pesquisar como é isso. Ele vos lembrará de tudo. Sabe por quê? Sabe por que isso? Porque Jesus chamou para trabalhar com Ele, não foi os doutores. Ele chamou os pescadores, os homens de língua pesada, que chamava Jesus. É muito difícil, glória a Deus. E alguém dizia: esses homens não vão saber falar nada. Jesus disse: vai, eu vou encher eles de poder. Eles vão pregar para gente grande, eles vão pregar para imperador, eles vão pregar para doutor da lei, eles vão pregar para os rabinos. E vai ficar tudo como criança, porque vai abrir a boca e eu vou encher a mente e o coração. Eu vou dar a eles as estratégias e a palavra certa. Ele vai colocar a palavra na tua boca. Tu vai falar coisa que tu nunca nem imaginou, porque a porta da revelação vai se abrir e o Senhor vai te dar a porção temperada no olho da unção para tu falar, igreja. Aleluia. E esse poder, já se aproximando do fim, vai ser derramado lá em Atos 1:8. Só que, olha, irmão, Jesus é Jesus e o resto é resto. Jesus falou para os discípulos: vocês vão pregar, vão ser cheios de poder, eu conto com vocês. Mas quando o Senhor Jesus foi crucificado, os discípulos foram se afastando devagarzinho, né? Os evangelistas dizem que ficaram de longe observando com medo. Não pode nem chegar perto, porque vai que me botam também ali na cruz, alguma coisa desse tipo. Porque a gente só fala de Pedro, que Pedro negou, mas ele foi o que fez publicamente, os outros fizeram para dentro. Porque quando Jesus morreu, os evangelistas dizem que os discípulos ficaram tudo escondido, trancado. Síndrome do pânico terrível. Ninguém sai, ninguém fala. Desliga celular, roteador, fecha a janela, quebra o interfone. Até o Sinédrio vai pegar a gente, o Império Romano vai pegar a gente, a multidão. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, a última pessoa que Jesus, se ele fosse como a gente, ele ia querer ver, eram os discípulos. Só que Jesus não guarda rancor, ele é amor. Era para Jesus se encontrar com os discípulos, depois de ressurreto, dizer: mas Pedro, rapaz, Pedro, varão, João, Tiago, varão, nem tu. Cadê vocês, hein? Bando de covarde. Mas Jesus é Jesus. E ele sabe que se não tiver poder dele na vida, a gente não consegue fazer nada, nem sair de casa. Mas quando Maria foi visitar ele, pensando que ia visitar o corpo dele, levando os bálsamos, tadinho, vou visitar o túmulo que chegou, a pedra removida, o anjo disse: mulher, por que procuras aquele que vive entre os mortos? Aí ela ficou toda assim sem entender. Jesus atrás dela disse: mulher, está procurando o quê? Eu estou procurando ele que morreu, coitado. Aí Jesus disse: Maria. Olha, ele não soltou um raio de fogo, um relâmpago, não fez nada. Ele só disse: Maria. Ela já foi se dobrando dizendo: Raboni, Senhor. Aleluia, ele está aqui. Tem crente covarde aqui nessa noite que vai sair daqui pulando, marchando. Onde eu faço ir,
Crente que deixou de pregar, de profetizar por causa de cara feia, por causa que alguém não ajudou. Tu vai sair daqui com os braços levantados, dizendo: Jesus, eis-me aqui, eu quero dar bem muita glória, eu quero fazer tua vontade. Mas voltando para concluir, Jesus disse assim: olha, Maria, vá lá, pega os cartões de membro de tudinho. Vai ser uns 6 meses de disciplina, no mínimo, por causa de covardia. Não, Jesus que é Jesus disse: Maria, vai correndo e diz aos meus irmãos, que eu estou indo ao encontro deles. Aleluia. Um desses, o famoso Tomé, porque Pedro e João entenderam o recado e veio correndo. Quando chegou lá, o túmulo vazio. Um deles, quando recebeu a notícia de Tomé, disse: história, negócio de ressurreto. Eu só acredito que foi ele, se eu ver as feridas dos cravos e botar a minha mão do lado da dele. Não teve problema. Passou um tempo, Jesus foi visitá-los, a porta trancada. Jesus não bateu na porta, porque se batesse, quem fala? Silêncio. A Bíblia diz que ele atravessou a porta, mas não é porque era fantasma não, porque ele estava com o corpo glorificado, que não sofre mais limitações humanas. Se colocou no meio da sala, abriu a sua boca e disse: a paz do Senhor, meus irmãos. Ele está chegando, mas não é para te maltratar nem para fazer vergonha, é para te trazer paz. Ele é o príncipe da paz. E sabe o que foi que ele fez? É o que eu acho mais lindo. O evangelista Lucas, ou é João, não me lembro, diz que o Senhor Jesus soprou o seu espírito, fez assim, ó. Ainda ia derramar em Pentecoste, mas ele quebrou ali um protocolo e deu uma amostra grátis do Pentecoste. Se eu vou dar logo aqui para vocês poder, porque eu quero que vocês façam, tem que ter muito poder. Se virou para Tomé, disse: Tomé, paz do Senhor. E falou a frase que Tomé disse. Numa época que não tinha ninguém para gravar áudio, para dizer: olha, Senhor, ele falou assim. Não, mas ele é o Espírito da revelação. Aí disse: Tomé, vem aqui, coloca a tua mão do lado da minha, como tu pediu. Mas Tomé era crente. Tomé era crente. Tomé já foi se abaixando e dizendo: Senhor meu e Deus meu. Aí adorou, né? Aí adorou o Senhor Jesus. Rapaz, eu estou aqui vivo. Foi ao encontro de Pedro, perguntou se Pedro amava ele, tratou com todo mundo. Jesus é Jesus, para não deixar dúvida. Imagine como ia ser difícil na vida de Pedro. Toda semana alguém lembrando: tu negou Jesus. Não, Jesus tratou com todos eles antes de subir ao céu. E quando ele foi para o saguão de embarque, porque ele não foi em aeronave, diz que o voador nada. Isso é para a gente. Ele é Deus. Quando ele estava no saguão de embarque para voltar para o céu, ele disse para os discípulos: olha, fique orando até receber poder. Vocês vão receber tanto poder que vão ser testemunha em Jerusalém. Não vai ter mais onde pregar, vocês vão para a Judeia, que é deserto. E depois não vai ter mais onde pregar, vocês vão para Samaria, porque judeu detestava Samaria. Mas quando a unção chega, todas as barreiras se quebram. Tu vai até para onde tu não dizia. Tá entregando literatura, visitando o hospital, ir para presídio, fazer. Aí Jeová te salvou, derramou bem muito poder. E aquilo que tu dizia que tu não fazia, tu está fazendo. Ainda está chamando mais gente para fazer contigo. Vocês vão receber tanto poder que vocês vão morrer, mas não vão deixar de pregar a minha palavra. Quando ele terminou de falar isso, uma nuvem, bem que coisa chique, uma nuvem encobriu o Senhor Jesus e levou de volta para o céu. Aí apareceu 2 anjos e disse: varões Galileu, fique triste não. Esse Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver ele descer do mesmo jeito. E diga para o seu irmão: você não só vai ver, você também vai subir com ele. Vai subir com ele, não é? Isso é promessa para a gente. Diga assim, né? Nunca mais a gente fez isso, então vamos fazer. Diga assim: tá pensando que vai ser no aeroporto dos Guararapes aí? Ele vai vir nas nuvens.
Aleluia. E alguém diz assim: eu já andei de avião, tu nunca andou. E tu vai dizer assim: eu já viajei nas nuvens e tu nunca foi, nem vai. Mas até o Senhor chegar, Ele capacitou a sua igreja para ter poder. E esses discípulos que estavam trancafiados dentro de casa, Pedro, Tiago, João, ficaram tão cheios, mas tão cheios, que começaram a pregar a palavra, até para os grandes. O primeiro foi Pedro, que pregou para a corja de doutores da lei, que não aceitava nada de Jesus. Pedro, pescador. Vamos dizer no dia de hoje que ele tinha só a alfabetização. Deu um show de teologia. Pregou de Gênesis a Apocalipse. Mas não foi só conhecimento não, foi unção. Foi tanta unção que quando ele fez o convite, deu o maior trabalho para os dirigentes do discipulado. Porque foi 3.000 que aceitaram Jesus. Foi muito nome, muito telefone para escrever. E não parou por aí. Continuaram pregando a palavra. De forma que um dia, o Sinédrio ficou com tanta raiva que disse para ele e para João: a gente não quer nada, a gente só quer vocês calados. Pare de falar! E ele abriu a boca, Pedro pescador, cheio de poder, e disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Se vocês quiserem, a gente fala. E se vocês não quiserem, a gente vai falar do mesmo jeito. Vou falar não, porque eu botei uma foto falando, o irmão nem curtiu. Eu não vou cantar não, porque eu cantei, a irmã nem deu glória. Meu filho, se não quiser aqui, a gente vai lá para a esquina. Se não quiser nessa esquina, a gente vai para outra. Agora a boca a gente não fecha, a mão ainda continua levantada, o pé vai continuar marchando, porque eu estou cheio de poder. E não é poder para ficar aqui dentro não, é poder para sair andando nos 4 cantos da terra e dizendo: Jesus Cristo vive e reina e voltará para buscar a sua igreja. Então deixa Deus te usar nesses últimos dias, porque o poder dele foi derramado sobre a tua vida, e ele vai te usar de maneira que tu nem esperava. Tu vai orar por enfermo e ele vai ser curado na hora, porque o Senhor é Deus na tua vida. Tu vai expulsar demônio até se manifestar, porque Deus está dando poder, poder e poder. Alguém não quer nem receber visita da igreja, com medo, porque diz que tu vai levar a doença, mas tu vai orar do lado de fora da porta, estender a mão, e Deus vai curar quem está lá dentro, porque é tempo de ser cheio, é tempo de ser usado, e é tempo de viver este poder glorioso. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.